Graça e paz. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a igreja em Éfeso. Eu vou fazer partes porque fica mais fácil do que fazer todos as igrejas de uma vez só. Então hoje a gente vai falar sobre a igreja em Éfeso, que é uma igreja muito famosa, que a gente sabe porque ela perdeu o primeiro amor. E o que seria isso? Primeiro, Jesus começa parabenizando a igreja. Eu gosto de que Jesus começa já com um tom positivo, né? Pela perseverança deles na doutrina dos apóstolos, bem capaz de ser aquilo que Paulo estava falando com a igreja em Atos, para perseverarem na retidão antes dele partir. Jesus se apresenta como aquele que está no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, ele se apresenta como aquele que conhece a realidade espiritual da igreja, ele está ali no meio delas. Aliás, Jesus gosta bastante de fazer isso. Quando Jesus aparece no meio dos discípulos, ele sempre aparece no meio, né? Tipo, quem manda aqui sou eu. E Jesus está se apresentando ali no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ao mesmo tempo, esses candeeiros de ouro representam a função da igreja. A gente sabe que o candeeiro, a função dela é portar a luz para transmitir a luz. Ela é uma propagadora, digamos. Então, identificar as igrejas como candeeiros tem um sentido de que elas também precisam propagar a mensagem. E isso é diretamente conectado com a crítica que Deus faz a essas igrejas. Pelo menos na igreja de Éfeso, ele estava perseverando em manter a doutrina, perseverando em fazer o que é certo, mas ele tinha falhado em propagar a mensagem. A falta de primeiro amor, que algumas vezes eu vejo algumas pessoas falando que é falta de jejum, oração, leitura bíblica, não é. Nesse contexto aqui, o que faltava para Éfeso, a falta do primeiro amor dela, é que ela deixou de propagar a mensagem da cruz, ela deixou de ser testemunha. E vocês lembram dos últimos vídeos em que essa é uma das coisas que é central na carta do livro de Apocalipse, é de ser testemunho. E eles acabaram perdendo esse aí primeiro amor. E o testemunho é central, a gente vai ver isso em Mateus 24, quando Jesus fala sobre o amor de muitos se esfriaria. E quando ele fala nesse contexto, ele já dá o seguido falando que o evangelho será pregado em todas as nações. Então a falta de amor, ela é correlacionada à falta de evangelismo, à falta de buscar almas, à falta de testemunhar Cristo. Eu acho essa comparação meio interessante porque algumas vezes nós pensamos que a falta de amor é algo prático ou algo que envolve a nós, né, no sentido de, eu preciso fazer mais isso para Deus. Mas a falta de amor, ela se revela na falta de querer ser testemunha de Cristo no mundo e de querer evangelizar as pessoas. E eu creio que é pouco pregado isso. A gente geralmente gosta de enfatizar outras formas de adoração, etc. Mas para Deus é muito importante o testemunho da igreja para fora. E eu acho que é um grande chamado para a igreja, uma grande advertência para a igreja, de que algumas vezes ela foca tanto em si mesma, tanto em preservar a si mesma, que ela perde o primeiro amor. Ela se foca tanto em combater heresias, tanto em falar mal de teologias erradas, e ela acaba perdendo o foco principal, que é ser testemunho de Cristo no mundo. E essa ideia de candeeiro, que ele continua aqui, também é a mesma coisa que ela representa Israel. Lembra, a gente já falou em Zacarias, Zacarias 4. Israel era o candeeiro, e eles deixaram de ser testemunho. A gente sempre já falou sobre isso várias vezes. O papel de Israel era ser luz e para o mundo, para trazer as pessoas e revelar a glória de Deus. A gente vê isso em Isaías 42, eu não vou abrir aqui, 49 também, que Israel deixou a sua função de testemunhar a grandeza de Deus, de falar sobre Deus. E eles perderam o seu posto, eles perderam a ponto de que, quando Cristo veio, eles mataram a Cristo. E é bem provável que a igreja de Éfeso tenha feito o mesmo. Elas perderam o seu testemunho, a sua função. E a função da igreja, diferente do que a gente pensa, não é fazer ministérios, não é cantar, não é fazer um culto o tempo inteiro. A função principal da igreja é ser testemunha de Cristo, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo presente na terra fez o quê? Evangelismo.
o corpo de Cristo na Terra fez missões. E é também provável que a ideia de candeeiro aqui, de primeiro amor, pode ser também que eles pararam de depender do Espírito. A gente viu isso nos outros vídeos, que os candeeiros, as lâmpadas, tudo, principalmente a lâmpada, representa o Espírito Santo. Então, essa falta de dependência do Espírito Santo, de depender do poder dele para realizar a obra de Deus, é também significativa, bem capaz de ele também estar falando sobre isso, que a igreja não só perdeu seu testemunho, mas com uma dependência do Espírito Santo para esse testemunho. No verso 6, né, mudando aqui, ele fala que ele também não gosta dos nicolaítas. Algumas pessoas perguntam o que é. Provavelmente seriam nossos liberais de hoje. Eles enfatizavam que podia adorar a Deus e participar da cultura pagã. Ali em Éfeso tinha a deusa Artemis, não sei a pronúncia direito, e é bem provável que eles falavam que não tinha problema de adorar essa deusa. E ali também era central para o culto a César, tinha 2 templos lá, aliás, para isso. Então, ele termina aqui já falando também que ele admira eles por não se comprometerem com isso. A carta que vai terminar no verso 7, essa parte, a igreja de Éfeso, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, como eu já falei, é característico não só das cartas, mas também do Antigo Testamento, que a gente vê em Isaías, é característico do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é uma indicação de que Deus está chamando os verdadeiros cristãos a permanecerem fiéis, a ouvirem, e a gente falou isso já um pouco, o uso de parábolas, o uso principalmente do gênero apocalíptico, em que usa a besta, o dragão, é para fazer com que as pessoas que realmente são cristãs chamem a atenção delas. Isso não assuste, mas diga assim, é algo tão extraordinário que isso vai chamar a atenção. Se você fala uma besta, um dragão, as pessoas vão ser chamadas a atenção. Mas aqueles que não são cristãos, era para endurecer mais ainda. Aqueles que não estavam ouvindo, elas leriam o conteúdo dessa carta e elas cairiam cada vez mais em perdição. E é interessante porque ele está falando justamente para as igrejas aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E daí ele fala, ao vencedor lhe darei de alimentar da árvore da vida. A participação da presença de Deus, de estar com Cristo, é a recompensa dos justos. Mas aqueles que não querem teriam o coração cada vez mais endurecidos. E isso é importante, às vezes, para a gente pensar que quando nós pregamos o evangelho muito diluído, nós não estamos cumprindo a função que Jesus tinha com as parábolas que os profetas no Antigo Testamento tinham com as suas profecias e que o livro de Apocalipse também tem, de que é para chamar os verdadeiros cristãos a perseverarem, aqueles que estão, como a gente diz, em cima do muro, para elas decidirem, para elas ou caírem fora ou para elas continuarem na fé. E por isso que Jesus diz que aquele que tem pouco será tirado, e aquele que não tem, Deus daria mais. Fiz a referência aqui errado, mas você entendeu. A ideia de que tanto parábolas quanto o gênero apocalíptico e tudo é para chamar a gente a um compromisso maior. Mas para aqueles que realmente querem ter o coração endurecido, como o Faraó, por exemplo, Deus endureceria mais ainda. E quando nós pregamos o evangelho, mais ou menos, a gente esquece que esse não é o propósito de Deus. Deus quer que a gente chame as pessoas para a cruz e para elas terem um compromisso sério. E por isso que Jesus aqui, já falamos em outros versos, ele é o sacerdote, ele é o rei e ele é o juiz. Porque ele está no meio das igrejas. Ele está chamando ou a igreja a ter um compromisso maior com ele, ou ele se retiraria no meio delas. E esse se retirar não é na segunda vinda, é presente. A igreja vai perdendo testemunho. A gente vê isso na Europa, a gente vê isso no mundo inteiro. Igrejas que vão perdendo o seu testemunho, porque o nome de Deus não vai ser blasfemado. Então ele vai se retirar no meio delas. E eu creio que essa carta de Éfeso para nós é um chamado para a gente, é uma advertência para nós pensarmos que a nossa falta de evangelismo, a nossa falta de busca do perdido, a nossa falta de testemunho de Cristo para o mundo, a nossa falta reflete
igualmente a nossa falta de amor, o nosso esfriamento espiritual. E diferente do que às vezes a gente ouve, isso daqui é mais sério do que simplesmente eu parei de pular enquanto eu canto, ou parei de orar em joelho. É uma realidade espiritual onde Jesus fala: eu vou tirar o seu chamado, eu vou tirar a sua função, porque a pessoa não está cumprindo aquilo que Deus chamou ela para fazer. Que Deus te abençoe. A próxima igreja é Esmirna e espero que eu consiga fazer um vídeo amanhã. Deus abençoe.